Pessoal, hoje a gente vai fazer basicamente a revisão da segunda unidade, né? Então, a gente vai falar sobre o conteúdo da prova de vocês. Semana que vem eu não sei se eu vou estar aqui ao vivo com vocês, né? Semana que vem eu vou tirar principalmente para corrigir provas, porque o prazo vai ser muito exíguo. Vai ser numa semana provas, na outra segunda chamada e a outra final. Então, não sei, assim, a coordenação confirmar que é para a gente estar ao vivo, a gente vai e a gente faz a comentário da prova questão a questão. Se não, sim, e tá uma loucura. Esse ensino remoto deu mais trabalho aos professores do que o ensino em sala. Por quê? Aí o pessoal diz, não, mas EAD dá menos trabalho. Não é EAD. Isso aqui é uma adaptação, né? Sim, concordo. Isso aqui é uma adaptação que a gente está fazendo em relação a isso. Porque EAD é o seguinte, eles vem uma empresa dessa EAD, ela contrata um professor, aquele professor base, ele grava para o Brasil todinho, e aí eles colocam, vai, Luiz, vai, não se preocupe não. Inclusive, se você quiser cantar, também eu abro espaço para isso. Sim, a EAD, como é que eles fazem? EAD, eles colocam um professor para gravar o Brasil todinho e colocam monitores, colocam, como é que eles chamam, facilitadores, né? E aí pode ser pessoas que tenham qualificação ou não. No caso, a gente aqui faz tudo e, além disso, na aula EAD existem poucas aulas ao vivo, né? A maioria é gravado e você já grava ali um pacote e você usa 2, 3 anos. Então, eu sou um pouco cético quando dizem que o futuro da educação do Brasil é EAD. Eu acho que a ferramenta online ela é importante, ela serve bastante, mas tem que ser usada de forma auxiliar, ela não pode ser usada como forma base, entenderam? Só aí, na verdade, não existe, ela pode ser usada de forma auxiliar. E, claro, num momento que nem esse, que é um momento inédito em 100 anos na história da humanidade, né? Então, não é, mas dizer assim, é a mesma coisa de jeito nenhum. Boa noite, Lúcia. Lúcia, ó, porque eu estou enxergando o aqui. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos e a todas. Então, gente, eu vou fazer o comentário questão a questão, né? Desculpa aí, Lúcio. Não, dia desse uma aluna mandou um e-mail para mim chamando de professora. Ela disse, professor, foi o corretor ortográfico. Eu perguntei a ela, você mandou isso para mim mesmo, até porque não falou o nome, né? Você mandou para mim mesmo ou mandou para outra pessoa? Né? E ela, assim, estava perguntando sobre seminários, né? Não estava especificando, assim, que era a minha disciplina. Ela disse, olha, professor, eu gostaria de saber qual é a data do seminário da minha turma. Eu olhei assim, aí respondi, você mandou isso para mim? Se for para mim, Emerson, é tal dia. Ela, não, me desculpe, foi o corretor. Eu digo, não tem problema não. Pronto, gente. Então, primeiro a gente vai aqui confirmar para vocês as questões da prova, né? Vamos primeiro confirmar. A prova de vocês, ela vai ter 4 questões. Depois a gente repassa aqui as instruções melhor, já já. A primeira questão vai ser do ponto 6, contratos internacionais e espécie, parte 1. A segunda questão vai ser de contratos internacionais em espécie, ponto 6, parte 2. A terceira questão vai ser de contratos internacionais em espécie, parte 3. E a quarta questão do ponto 7, Organização Mundial do Comércio. Então, já já eu vou fazer uns comentários assim, questão a questão. Mas, antes disso, eu gostaria de lembrar o que, por exemplo, em relação às questões, e aí é uma diretiva geral, em relação à primeira questão, cada questão, vocês, as do ponto 6, que é a questão de 1 a 3, 1, 2 e 3, vocês vão ter que explicar qual contrato está presente naquela situação hipotética, certo? Essas 3 primeiras questões são sobre contratos, até porque foi o assunto que a gente viu praticamente a segunda unidade toda, né? Só acho que a última aula que a gente falou do ponto 7, que é a questão da OMC, né? E, claro, aquela aula que a gente não deu presencial, que eu deixei para vocês verem uma reunião da OMC. Reunião não,
uma declaração do secretário-geral da OMC e dos principais economistas da OMC, né? Que aí é bem interessante para vocês verem a dinâmica da entidade. O que é interessante é que na outra semana o diretor-geral renunciou, né? Tomara que não tenha sido eu que dei azar para o coitado. Bom, pessoal, então, nessa primeira questão, do ponto 6, parte 1, tem um caso hipotético. Ah, boa noite, Carolina chegou, né? Boa noite. Nessa primeira questão aqui, do ponto 6, parte 1, vai ter uma situação que descreve um contrato hipotético e vocês vão ter que identificar que tipo de contrato é aquele. Lembrando, quais são os contratos abordados no ponto 6, parte 1? Contrato de compra e venda internacional. Isso, cláusulas incoterms, mas cláusula incoterm não vai cair em nada, não. É bom vocês estudarem para a vida, viu? Ah, um detalhe. Cláusulas incoterms é bom vocês estudarem para a vida, tá certo? Não, porque vocês que alguns já querem fazer ou já fazem parte daquele processo do projeto PIEX e vão ver a disciplina de comércio exterior, alguns querem estagiar nessa área, trabalhar nessa área. Estudem não para a prova, estudem para a vida. É bom vocês saberem o que é e para que serve, né? E o contrato de transferência de tecnologia. Basicamente, nesse ponto 6, parte 1, tem dois contratos. Ou é um contrato de compra e venda, ou é um contrato de transferência de tecnologia. Só tem um dos dois. Na questão da parte 2, do ponto 6, parte 2, aí, pessoal, quais são os contratos que são presentes, né? Agência, distribuição, joint venture, franquia. Isso. Então, a segunda questão é um desses quatro contratos, para vocês identificarem. Ah, e não basta identificar o contrato, é preciso explicar as características e analisar o caso concreto, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma prova de períodos passados para que vocês tenham noção. E aí a gente faz aí um treinamento rapidinho. Então, na parte 2 são quatro contratos. Na parte um são dois só, né? Contrato de compra e venda e o contrato de transferência de tecnologia. Na parte 2 tem agência e distribuição, que é quase a mesma coisa. Agora, qual é a diferença? A agência, o agente recebe uma comissão, ele não é dono da mercadoria. No contrato de distribuição, o distribuidor é dono da mercadoria e pode colocar o valor que ele quiser, né? O valor que a empresa que ele distribui coloca é somente uma sugestão. O joint venture e a franquia. Lembrando, joint venture é aquela parceria entre empresas, né? Que pode ser constituída uma nova empresa ou simplesmente firmado um contrato. Já o último, pessoal, a terceira questão, a última parte do ponto 6, aí a gente tem contrato de transporte vários tipos, né? Terrestre, marítimo e aéreo. O contrato de factoring, lembrando, né? Comprar dívidas. Contrato de leasing, que são esses três, né? Factory, leasing e transporte. Porque são 9 contratos. A parte 1 tem 2, transporte e contrato de transferência de tecnologia. A parte 2 tem 4, agência, distribuição, né? Como a gente viu, agência, distribuição, qual eram os outros, meu Deus? Agência, distribuição, agora eu fechei aqui. E tem mais 2. E esses últimos aqui, só tem 2, transporte, joint venture, né? Joint venture e franquia. E no último, transporte, factory e leasing. E fecha. E a última questão. Raina, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, como sempre. Gente, na última questão é sobre OMC.
a última questão de vocês. E aí vocês vão explicar um pouco sobre a OMC, a estrutura, falar um pouquinho como é que ela funciona, né? E, inclusive, se quiserem fazer uma análise sobre as perspectivas da entidade, considerando aquele vídeo que vocês viram, vocês podem trazer também, discutindo o caso concreto que eu trago na questão. E pronto, essa é a prova de vocês. Tem algumas coisas da prova que eu gostaria de lembrar também, assim, mais especificamente. Primeiro, eu vou deixar a prova às 18h30 de quarta-feira da semana que vem, dia 10. Aí vocês têm que responder até o dia 11, 18h30. Caso vocês percam esse prazo, dentro das 24 horas, vocês podem mandar um e-mail para mim que eu dou oportunidade de fazer outra prova. Não é que pode entregar mesmo, eu dou oportunidade de fazer outra prova, que seria uma prova de segunda oportunidade, mas somente dentro das 24 horas. Essa prova de segunda oportunidade não tem escolha de questões, mas o estilo é o mesmíssimo. Aí são as questões que eu der. E também eu só aceito nas 24 horas, porque a segunda chamada já é na outra semana, tá? Outra questão, só respondam, como sempre, 2 questões. Cada questão vale 5 e o exercício de avaliação totaliza 10 pontos. Para os alunos que vão fazer seminário nessa segunda unidade, a nota vai ser dividida por 2 e acrescida com a nota obtida no seminário. E quem não fez seminário na primeira ou na segunda unidade, a nota vai ser reduzida da prova a 50%. Não esqueçam da formatação, né? A formatação é muito importante. Eu tiro meio ponto, enfim, proporcional, né? Eu analiso a proporcionalidade do desrespeito à formatação. Então, tem que ter, pode ser de meio ponto a 1 ponto, não mais do que isso, que eu tiro, né? E aí, gente, a resposta tem que ter no mínimo 5 e no máximo 15 linhas. Então, não basta indicar, por exemplo, se você escolher alguma questão do ponto 6, o tipo de contrato. Precisa explicar um pouco daquele contrato e precisa analisar o caso concreto. Então, 5 a 15 linhas, fonte Arial, tamanho 12, negrito, né, espaço 1.0, formato Word ou PDF. A resposta, gente, ela pode ser feita no próprio formulário da prova ou num arquivo único à parte, que vocês podem colocar só as questões. Eu recomendo que, se vocês fizerem no formato único à parte, no arquivo à parte, que teve gente que tem dificuldade, aí vai baixar para depois fazer, aí eu sugiro colocar o nome, tá? O nome e a turma. Então, coloquem nome e a turma para ter uma maior segurança e não ocorrer desvio. Se vocês só têm celular em casa e têm dificuldade para formatar, vocês, inclusive, podem baixar o Office no celular e usar o login de aluno da SES. Eu não sei os detalhes de como fazer isso, mas vocês podem encontrar informações no suporte, que eu não sei se vocês sabem, a SES tem um convênio com a Microsoft para os alunos usarem o Office. Os alunos e os professores. No meu caso, eu não uso, porque eu compartilho uma assinatura familiar com a minha irmã. Né? A gente, aliás, quem começou isso fui eu. Aí eu paguei 2 anos, agora ela está pagando, então eu uso familiar, mas eu não sei se vocês sabem, vocês podem utilizar o Office, baixar no celular ou usar no computador com o e-mail da séries. Agora os detalhes, aí o suporte lá, porque realmente eu não sei, eu nunca usei, mas sei que existe essa possibilidade. Sim, não esqueçam também, essas respostas dessas questões devem ser conforme a sua própria redação. Utilizem suas próprias palavras, não copiem e colem. Porque respostas copiadas total ou parcialmente da prova de outros estudantes de nível da internet vão ser punidas com redução total ou proporcional da nota da questão avaliada a meu critério, né? Citações diretas não são permitidas, somente as citações indiretas, no qual se menciona expressamente o nome do autor e o ano da publicação. No caso de vocês usarem referências que não são das sugeridas, aí eu recomendo também no final, vocês acrescentem no final da prova essas referências que foram utilizadas, né? Se vocês acharam algum livro na internet, se vocês acharam algum livro na biblioteca digital da SES, mas, inclusive, a gente já tinha falado que essa disciplina a gente tem esse problema crônico, né, de falta de livros.
É um problema terrível em relação à disciplina de vocês. Não, sem dúvida, Raiane, essa questão da ferramenta, na verdade, a Microsoft, ela procurou a SES porque a SES já tinha um convênio com o Google. E aí, eles estavam ficando para trás, porque o Google saiu procurando as faculdades, as instituições, para fazer convênio. Vocês sabem que a maior parte das plataformas de e-mail, inclusive essa que a gente está utilizando, são plataformas do Google. E aí a Microsoft, para não ficar para trás, ela ofereceu esse convênio com a instituição. Então, vocês podem utilizar, sim, porque tem alunos que chegam para mim, professor, eu estou com dificuldade para formatar porque eu não tenho o Office. Né? Não tem problema não, use o login da Acesso, seu login você consegue baixar o Office e fazer usar uma cópia autorizada, né? Então, dá para a gente fazer isso. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma prova de períodos passados para a gente poder analisar. A prova vai ficar aqui, vocês vão ver. E aí, lembrando, eu não consigo ver. Pronto, outra coisa que eu ainda não consegui fazer. Aliás, consegui, mas de uma forma bem limitada. Ver o chat enquanto eu estou apresentando uma prova ou o slide. Eu não consigo, eu não consigo. Então, qualquer dúvida, vocês podem interromper no áudio ou pedir para algum colega ler, caso tenha. Então, vamos lá. Pronto, caso vocês não estejam vendo, essa prova é do ano passado, mas vocês vão ver que ela segue um esquema bem parecido, porque nesse período todos que vocês já estudaram comigo, você já deve ter percebido, eu nunca faço a mesma prova de uma turma para outra, mas é parecido, o estilo é o mesmo, né? Então, percebam o seguinte, vamos aqui selecionar a primeira questão. Ou seja, é a mesma coisa assim, só não muda o conteúdo e o caso hipotético, mas o estilo é o mesmo. Ou seja, você precisa indicar qual é o contrato, falar desse contrato, falar das características e analisar o caso concreto. O caso é o seguinte: a empresa B é representante exclusiva no Brasil da indústria japonesa Z, especializada em produzir equipamento oftalmológico de alta tecnologia. B recebe uma comissão líquida após dedução dos tributos entre 10 a 30% do valor de cada venda, a depender de seu volume. Pronto. Primeiro, que tipo de contrato seria esse? Para ver se vocês estão aí ligados, né? Alguém? Agência, Agência. Por que agência? porque ele não dita o preço, o preço vem de fora e eles só fazem Recebeu a passar. comissão. Isso, E receber a recebe a comissão. comissão. Perfeito, é por isso. Do contrário, seria distribuição. Aí, nesse caso, tem que colocar as características do contrato de agência e abordar um pouquinho do caso concreto. Então, perfeito. Já vi que vocês estão entendendo. Então, vamos para outra. Segunda questão, também analise o texto abaixo a partir de estudado no ponto 6, contratos internacionais em espécie. A empresa C, que produz fardamento para outras empresas e escolas, celebrou o contrato com a indústria chinesa Y para o recebimento de uma máquina de bordar industrial, computadorizada, no valor de US$ 5.000 americanos. C pagará o valor de US$ 100 mensalmente em 36 parcelas, já incluído o arrendamento e assistência técnica. Ao final do contrato, a empresa C poderá optar por pagar um valor residual de US$ 2.000 e ficar com a propriedade da referida máquina, ou renovar o contrato e receber uma nova. Pronto. Que contrato é esse? Professor, eu lembro que é de transferência de tecnologia, mas eu não lembro não direito não, de detalhes. Não é leasing? Por que é Leasing, né? leasing? Porque existe um arrendamento aqui.
Na transferência de tecnologia, você compra o direito de produzir um produto. Por isso que você conferir. Como existe uma máquina, né, aí, nesse caso, se fosse um contrato de transferência de tecnologia, seria como produzir essa máquina aqui no Brasil. Por exemplo, geralmente os contratos de transferência de tecnologia, eles são para produzir, pode ser máquinas, pode ser brinquedos, que eu tenho visto no Brasil, pode ser até medicamentos, viu? Mas aí você repassa o know-how para produzir aquele produto. Nesse caso, você está repassando a máquina. E essa questão do pagar o valor residual é típico do leasing. No caso do leasing, no final do contrato, você tem três opções. Se você quiser ficar com o bem, você paga um valor residual. Se você quiser renovar, você recebe outro, e aí pode ser permanecer o valor mesmo, ou pode ser renegociado. Ou simplesmente devolver. Entendi. Entendeu? Então aqui é leasing. Então a diferença é essa, que na transferência de tecnologia você vai produzir alguma coisa e você recebe o know-how para você produzir aquela coisa. Pronto, vamos ver agora o último aqui em relação ao ponto 6, né? A indústria brasileira CA e a indústria chinesa CH, baseado em caso real, né, mas é hipotético, celebraram um contrato para produzir automóveis em parceria no Brasil, destinados ao mercado nacional e do Mercosul. CH entra com a tecnologia e CA, por sua vez, com a planta da fábrica. Agora né? Agora é transferência de tecnologia, não vou nem perguntar. Então, nesse caso, pessoal, aí é transferência de tecnologia, porque reparem, eles vão produzir. Não, peraí. Ah, não, é transferência. Não, não, é joint venture, não é transferência de tecnologia. Porque eles vão trabalhar em parcerias, nesse caso. Joint venture. Transferência de tecnologia seria o seguinte, né? Se ele simplesmente vendesse o direito de produzir e transferisse o know-how. Então, aqui é joint venture, já que eles vão ter essa parceria. A joint venture, pessoal, como o próprio nome em inglês sugere, é uma aventura conjunta, um empreendimento, né, dizendo, né? A aventura fica muito literal. Seria um empreendimento conjunto entre as partes, através de parceria. Então, cada um entra com a parte aqui, então aqui é joint venture, não é um contrato de transferência de tecnologia. O contrato de transferência de tecnologia implicaria no recebimento de royalties, tá certo? O outro, a empresa aqui produziria. Pronto, esse caso aqui foi baseado na parceria da Chery, por isso que CH, com a brasileira Caoa. Antes, a Caoa tinha, aí sim, o contrato de transferência de tecnologia com a Hyundai, e produziu carros da Hyundai aqui no Brasil. Mas depois, com a chinesa, ela fez uma joint venture. E porque acredito que o grande sonho da Caoa é produzir um carro 100% nacional. Não sei se vai conseguir, por enquanto ela está com essa parceria com a Chery chinesa. Mas, cá entre nós, eu vejo pouquíssimos veículos da Chery rodando por aí. Parece que não está vendendo muito bem, não. Mas a Caoa tem experiência em lançar automóveis no mercado nacional. Então, não duvidem. Pronto, essa é a última questão em relação a contratos, né? Vamos falar da questão da OMC agora. Deixa eu selecionar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, é analisar um caso concreto também, como esse aqui que eu estou trazendo, né? Especialistas têm criticado as políticas comerciais protecionistas adotadas pelo governo Trump por considerar que elas violam as normas da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Mas, no caso das novas tarifas anunciadas contra a União Europeia, os Estados Unidos podem acabar se beneficiando de uma decisão da própria OMC, diferente do que ocorreu na disputa com os chineses. Há mais de uma década, Washington acusou a União Europeia de otorgar subsídios indevidos aos fabricantes de aviões Airbus.
que teriam provocado perdas multimilionárias à concorrente americana Boeing. Ainda que em 2011 a União Europeia tenha posto fim a grande parte desses subsídios, os Estados Unidos mantiveram a denúncia no órgão internacional de defesa do livre comércio. Em maio de 2018, a OMC entendeu que o bloco europeu concedeu subsídios indevidos à Airbus e abriu caminho para que o governo americano aplicasse medidas compensatórias. Então, a nova guerra comercial de Trump, dessa vez contra a Europa. Nesse caso aqui, pessoal, seria explicar um pouco sobre o mecanismo de atuação da OMC. A OMC, ela tem essa característica de trabalhar com processos administrativos e de permitir que um Estado retalie outro. Porém, por outro lado, com o atual governo dos Estados Unidos, a OMC tem se sentido esvaziada e provavelmente esse foi um dos motivos que levaram o diretor-geral à renúncia, embora ele diga que tenha sido questões familiares. Então, os Estados Unidos não têm contribuído, aliás, os Estados Unidos se retiraram agora da OMS, da de saúde, acho que vocês viram isso, né? E, não, embora o governo Trump não tenha criado essa política unilateral americana, ela se agravou principalmente a partir do primeiro governo Bush, mas ele insiste nessa política de que os Estados Unidos atuam de forma unilateral. E reparem que os Estados Unidos foram os grandes incentivadores dos sistemas multilaterais ligados às organizações internacionais. Essas organizações mais ligadas à ONU, elas surgiram todas através do incentivo norte-americano, que geralmente é o maior contribuinte, né? Mas essa perspectiva tem mudado a partir do governo Trump, aliás, que os Estados Unidos vêm atuando de forma unilateral bem antes de Trump, né? Mas Trump agrava. E aí, para quem é internacionalista, isso é péssimo, né? Porque, inclusive, um dos campos de trabalho promissores são das organizações internacionais. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta das organizações também, né? Como outros professores da casa, e lamento essa política. Pronto. O que é que vocês agora têm alguma dúvida sobre o assunto? Quer que eu retire alguma dúvida, que eu revise algum ponto específico? Né? Fico à disposição de vocês. Acho que não, né? Tudo ok. Então, a gente, basicamente é isso. Semana que vem, eu não sei se eu vou estar ao vivo com vocês, aí vai depender do que a instituição vai passar para a gente. A gente, hoje, inclusive, pronto, tem algumas pessoas que não entregaram. Deixa eu dar uma olhada aqui, quantos fizeram a última atividade, que se vence hoje, né? Do ponto 7. Sim, professor, essa última que o senhor postou é só para quem está reprovado? Você está falando, sim, aquela do AI-5? Eu não vi o tema dela, mas a última que o senhor postou, o senhor falou que era só para quem tivesse aprovado por falta, se eu não me engano. Pronto, teve uma que eu postei agora, que é para quem está reprovado por falta, os outros podem fazer somente de forma facultativa, não é obrigatório, né? Eu acho que amanhã eu vou colocar o resto das faltas da turma de vocês. Deixa eu olhar aqui. Aqui são os alunos. Ah, vocês não estão vendo, não, né? O senhor parou de apresentar, professor. Foi, eu esqueci. Vamos ver quem. A do ponto 7. Que aí essa é obrigatória. Essa aí eu coloco falta. Vamos ver quem fez e quem não fez aqui. Vamos lá ver. Pronto. Esses aqui, cadê? Tarará. Tá faltando uma pessoa. Só não sei quem é. Mas tá faltando uma pessoa. O prazo é até hoje, tá?
Aí amanhã eu já lanço essas faltas no sistema. Em relação àquele ponto que está reprovado por falta, acho que ninguém na turma de vocês está reprovado por falta, não. Tem gente que está reprovado. Sim, Ryan está confirmando, essa do AI-5. A do AI-5, para quem não está reprovado por falta, é facultativa. Tá certo? Apesar que RI, acho que nas duas turmas de RI que eu tenho, ninguém está reprovado por falta, não. Eu estou com problemas principalmente nos 10º períodos de direito. Aí eu tenho dor de cabeça. Mas com vocês, graças a Deus, está tudo tranquilo. A maioria de vocês está fazendo as atividades certinho, né? E também não devem ter problema em relação à nota, porque a maioria tirou nota excelente na primeira unidade, né? Então, aí vai ficar tranquilo, né? Como sempre, e graças a Deus a turma de vocês não me dá dor de cabeça, não. Então, até agradeço isso. Porque a gente realmente tem muita coisa para fazer. Eu estou terminando um artigo sobre aquela pandemia para mandar semana que vem, até o dia 12, para uma revista. Estou dando a revisada final, falta fazer agora, terminar a revisão final para mandar. Porque semana que vem, quando é semana de prova, gente, como a minha prova é nesse estilo, eu só fico corrigindo prova, não consigo fazer outra coisa, né? Amanhece, corrige prova e só. E aí a gente fica bastante ocupado nesses dias, né? Só corrigindo prova, só corrigindo prova, só corrigindo prova, prova, prova. E os prazos em junho sempre são muito exíguos, né? Ou seja, numa semana é semana de prova, na outra segunda chamada, na outra final, e acabou-se o que era doce. Pronto, e agora? Quem é que vai cantar aí? A Luísa, é? Sim, né? Cadê Luísa? Vai dizer que está com problema. Quer ver o microfone? Pronto, estamos aguardando aqui para escutar as suas capacidades vocais. Pronto, gente, enquanto isso, tem mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Professor, tem como falar com o senhor após a aula? Tem. Sim, é sobre aquele assunto do projeto, né? Isso. Pronto, perfeito. A gente fala assim, sem problema. Eu dei uma olhadinha, a gente abre aqui o arquivo, mas deixa o pessoal sair. Galera, vocês estão me escutando? Alto e bom som. Estamos. Tá, eu estou um pouco nervosa, mas quando vocês lembraram hoje, ai, canta, Luiz, pra gente, Ru. Eu lembrei de uma música que eu estou escutando bastante nesses dias, porque acho que tem muito a ver com... Antes já faz sentido, mas eu acho que depois da quarentena, isolamento social, acho que fez bem mais sentido. Tá, calma. Some days I move like water. Some days I burn like fire. Some days I wanna push further. Some days I wanna do nothing. I just wanna be the best of me. Even though sometimes we might disagree. So that I can be the best for you. Opa, que afinada, filha. That's all I wanna do. I'm going through changes. I'm going through changes. Though I'm going through changes, don't mean that I change.
Sometimes I go to sleep early. Sometimes I can close my eyes. Sometimes I smell like it's so good. Even though there's pain underneath it, I just wanna be the best of me. Even though sometimes I forget to breathe, so that I can be the best for you. That's all I wanna do. I'm going through changes. I'm going through changes. And though I'm going through changes, don't mean that I'll change. Yeah, I'm going through changes. I'm going through changes. And though I'm going through changes, don't mean that I'll change. La da 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 da. Da 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 da. I'm going through changes. No, I ain't changed. People change, circumstances change, but God always remains the same. Então é isso, galera. Qualquer que for a religião, suas crenças, sejam evangélicas, seja católica, ou até, se você for ateu e tudo mais, mas que você permaneça com aquela fé que te mantém, que te dá esperança para que a gente veja algo mais positivo futuramente. Tá difícil, mas na música mesmo as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas que a tua crença, que a tua fé, que a tua essência permaneça. É isso. Pessoal, vamos aqui parabenizar a Luiz e agradecer. A mensagem foi excelente, a música foi excelente, né? A música foi excelente. Obrigado, Luiz. Eu até tinha brincado, não estava nem falando tão sério, mas assim, gostei muito da música. Não conhecia a música e descobri agora que é do Justin Bieber, né? Que às vezes eu não conheço e a gente diz, não, aquele é um moleque chato, não sei o quê. Mas uma música muito bonita. Uma música muito bonita, com uma mensagem muito legal, né? Eu não conhecia, não sabia que Justin Bieber tinha música assim tão profunda e interessante. Perfeitas, lindas, maravilhosas. Tem muitas, viu? Tem, né? Obrigada, E gente. aí eu coloquei aqui no Google, né? Na medida que ela ia cantando, aí apareceu Justin Bieber. Eita, aí vi. Sim, Então, obrigado pela Changes, isso, tá aqui eu consegui digitando o que você estava, na medida que você estava cantando. Né? Então, é isso, agradeço a Luiz por esse momento, realmente, gente, a gente está vivendo uma situação difícil, inédita na humanidade, vocês são jovens, e eu sei que é complicado para todo mundo esse momento que a gente está vivendo, mas a gente tem que ter um pouquinho de esperança e fé, e entender que dias melhores virão com certeza, né? Exatamente. E aí a fé, a esperança que a gente não pode perder, né? Inclusive eu até estou pronto aí quem está devendo para a turma, mas não pode ser no dia de aula. Eu estou devendo um encontro, né, com vocês para discutir essas questões mais esotéricas. E aí depois, se vocês quiserem, vocês podem marcar comigo. Verdade. Inclusive os meus guias disseram que vão, se vocês quiserem, né? Estou perguntando aqui, eles dizem que vão. Mas deixa aí, vocês entrem em contato comigo, mas tem que ser no horário extra, porque esse tipo de coisa a gente não pode estar fazendo em horário de aula, não. Mas aí eu me coloco com vocês, porque essa questão da gente desenvolver espiritualidade num momento como esse, isso é muito importante, né? E, como eu disse, os meus bonitinhos dizem que vão, né? Bonitinhos. Desculpa, tá, galera? Tá certo? Então, não, e aí eles escutam, né? Floresta, Lúcio? Não, pode ser online. Acho que não vai dar tempo para isso, não. Né? Pode ser online. Quando eles querem, eles dão o recado, eles aparecem. Não pode aglomerar.
Não, pode ser online. Vocês marcam aí depois de terminar a semana de prova, entre em contato comigo. A gente combina uma data, assim, ou final de semana, ou mesmo um dia que seja assim no horário extra, né? Mas aí a gente conversa, faz uma oração, bate um papo, né? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos e a todas da turma de vocês. Hoje um agradecimento especial para a Luísa pela bela mensagem e pela bela música que ela cantou muito bem para todos nós. Então, a não ser que vocês tenham mais alguma coisa, podem registrar a presença, né? Eu vou atender Elter, né? Foi Elter que pediu para conversar comigo. Foi. Então, pode ficar para a gente dar uma conversadinha. Então, os demais podem se retirar. E obrigado, gente. Valeu. Que Deus abençoe a todos nós. Igualmente, Rayane, igualmente todos vocês.